Irmãos, eu não tenho como falar de família sem eu falar de como se forma uma família, né, irmãos? Duas pessoas, né, vêm muitas vezes de famílias totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, né, de uma criação totalmente diferente, e se unem, né, e vão dividir uma vida, vão dividir uma casa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adão, irmãos, Deus fez ele de barro, né, e Eva, ela surgiu de Adão, né, irmãos? Mas o que que eu estou falando por que que eu estou fazendo toda essa introdução de como se forma um casamento, irmãos? Porque apesar de muitas vezes a gente achar, né, ou muitos até falarem isso, né, irmãos, famílias não são perfeitas, irmãos. Nem as famílias que todo mundo é cristão são perfeitas. Às vezes a gente vê pregar sobre isso, tem aquela obrigação, né, da família ser perfeita, o que leva muitos, às vezes, viverem de aparência. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu não tenho nada contra, irmãos. Eu acho lindo, bonito, né? Teve o Dia dos Namorados, muitos postavam ali declaração de amor. Eu não sei a vida de ninguém, eu falo num geral, né, irmãos? Eu não sei como é que é a vida de quem no culto, e eu falo para a bispa, né, bispa? Bispa, não, eu e a bispa a gente não tem costume de postar nada, né, bispa? E ainda eu brinquei com a bispa, né? As pessoas que lutem para saber como é que é o nosso casamento, né? Vão ficar tentando adivinhar, né? Em nome de Jesus, mas não tenho nada contra botar alguma coisa no Face, irmãos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Amém? Mas eu brincava com a bispa, né? Dia dos Namorados, irmãos, para começar, para mim é todo dia, né, bispa? Eu falava para a bispa, né? Hoje eu acordei e dei para ela feliz Dia dos Namorados de novo, né? E ela disse, mas não foi ontem. Eu falei, não, para mim Dia dos Namorados é o que a gente vive, né? É todo dia, né? Não é um dia só. E isso é lindo. Mas ainda assim, irmãos, nós não somos uma família perfeita também. Estou usando nós de exemplos, né? O que que eu quero dizer, irmãos? Apesar de muitas vezes, né, se pregar, querer transparecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, famílias não são perfeitas, irmãos. E eu não estou falando aqui de famílias quando o homem é cristão e a mulher não é, o que é muito difícil, né? O mais comum é a mulher ser e o homem não é. Eu não estou falando só de casal, estou falando de família, quando os pais são cristãos e o filho não é. Eu não estou falando disso, irmãos. Mesmo famílias todas que são cristãos, que tentam, né, seguir o evangelho de Cristo, não são perfeitos, irmãos. E eu vou te mostrar isso na palavra. Amém? Vamos começar por esta primeira família que surgiu, Adão e Eva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse casamento, irmãos, não tinha ninguém melhor para ter feito esse casamento, né? Se a gente for pensar como todo mundo pensa, esse casamento era para ser perfeito, irmão. Quem casou Adão e Eva foi o próprio Deus, irmãos. Aleluia. E ainda assim, essa família tinha problemas, irmãos, né? Deus criou tudo lá no Jardim do Éden, entregou tudo, né, nas mãos de Adão, para Adão cuidar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus criou Eva para ser ajudadora de Adão, né, para ajudar ele nessas tarefas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o erro de Adão, irmãos? Por que que Deus puniu Adão? Bispo, por causa que ele deixou a Eva comer a maçã. Claro que não foi por isso, irmãos. Adão poderia atar a Eva, manter a Eva numa corrente para ela não fazer alguma coisa, né? E aí eu deixo isso para o casal. Tu consegue impedir teu marido e a tua esposa de fazer alguma coisa errada? Se ele quiser fazer, tu não consegue, né? A gente não consegue estar 24 horas um com o outro. Claro que não foi por isso, irmão. Adão foi punido, sabe por quê, irmãos? Também. Então, primeiro, os dois desobedeceram o que Deus disse. E quando Eva errou, Adão deveria ter corrigido ela, né? Como sacerdote daquela família, né?
E Adão ainda fez uma coisa pior que um pai de família não pode fazer. Adão, ao invés de assumir a culpa junto com Eva, Adão acusou, tentou botar a culpa em Eva. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Como eu tenho dito para a igreja, eu tenho pedido para Deus ensinamentos práticos, irmãos, que vai a mudar a minha vida, a tua vida, a vida da minha família e a vida da tua família. Eu tenho pedido, Deus, eu quero mensagens que sejam de aplicações práticas para o nosso dia a dia, que seja para o desenvolvimento do ser humano, espiritual e crescimento, né, irmãos? Crescimento comportamental, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, família, quando um comete um erro, irmãos, isso acontece muito dentro das famílias. Um erra, em vez de assumir o erro e os dois se unirem e tratarem aquele erro juntos, né, irmãos? Se unirem e trabalharem naquele erro junto, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Ah, o teu filho é assim por culpa tua. Quem é que nunca escutou isso por aí? Ah, o teu filho é assim rebelde por culpa tua. O teu filho é um preguiçoso por culpa tua. Ah, teu marido é assim por culpa tua. A tua mulher é assim por culpa tua. Então, irmãos, é uma tendência a gente, como autodefesa, né, querer acusar o outro quando a gente deveria juntos assumir, se unir. Ó, nosso filho está assim, o nosso filho está assado. A gente tem que sentar, conversar, a gente tem que se unir para tentar ajudar ele. Quem é que está entendendo o que o Senhor está falando nesta noite, irmãos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Famílias têm problemas, irmãos. Famílias cristãs têm problemas. Eu vou mais longe te dizer. Eu te garanto que nesse exato momento que eu estou aqui, que nós estamos escutando uma palavra do Senhor, tem uma pastora, uma mulher, né? Que esse pastor é mulher, né? Neste momento que ontem estavam os dois juntos. Não estou falando de ninguém, irmãos. Estou fazendo uma parábola para te entender. Talvez ontem estavam num culto sentado, parecia o casal perfeito, e agora, neste momento, eu te garanto que em algum lugar deste mundo, a mulher está apanhando. A mulher está sendo esculachada, a mulher está sendo pisoteada, ou vice-versa, irmãos, porque tem mulher que é atrevida assim também, irmãos. Tem mulher que se bota no homem também, tem mulher, irmãos, que quer bater no homem também. Aliás, tem a Lei Maria da Penha, deveria ter a Lei Quilombo dos Palmares, sei lá, a Lei Mário da Penha, para proteger os homens também, né, irmão Adalto? Aleluia. Porque tem mulher que bate no homem também, irmão. Se bota no homem também, né? Dá na cara do homem. E o homem não pode fazer nada, irmãos. Mesmo que o homem for se defender, se deixar uma marquinha nela, tá ferrado, irmãos. Amém? Mas isso não vem ao caso, irmãos. Eu quero te dizer que famílias têm problemas, sim. Bispo, é normal? Somos seres humanos, irmãos. Temos que tentar nos aperfeiçoar todo dia. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Só vamos conseguir crescer, irmãos, como família, tanto marido, mulher, filhos, aleluia, quando, irmãos, nos unirmos. Não vai ser um acusando o outro, um apontando os erros do outro, né? Um querendo achar que o outro fez mais certo que o outro. Amém? Vai ser quando os dois se unirem, os dois assumirem o problema e os dois enfrentarem o problema juntos. Aleluia? Louvado seja o nome do Senhor. Mulher, teu maior confidente é o teu marido. Marido, tua maior confidente, tua melhor amiga, aquela que tem que trocar o WhatsApp, aleluia, é a tua esposa, e vice-versa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mulher, aquele que tem que te aconselhar é o teu marido. Marido, quem é que tem que te aconselhar? É a tua esposa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, é algo que parece que o bispo está falando, que todo mundo sabe, mas eu digo para os irmãos, 99% dos adultérios começam assim, irmãos. É uma mensagenzinha que abre uma brecha. O diabo, né, irmãos, agir em cima disso.
Amém? Então, irmãos, famílias não são perfeitas, mas famílias, muitas vezes, deixam portas abertas, famílias deixam a gente deixa brechas que o inimigo ele tenta entrar, aleluia. Mas quando nos unimos e trabalhamos juntos e andamos todos no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, no mesmo objetivo, no mesmo projeto, irmão, essas brechas, né, essas fissuras, essas rachaduras, elas diminuem e bastante, irmãos. Família, irmãos, tem que confiar um no outro. Filho, esposo, esposa. Ó, minha colega de trabalho vem com um papo estranho para mim, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, marido não pode esconder nada da mulher, mulher nada do marido, filho não pode esconder nada dos pais, irmãos. Porque é assim que o inimigo trabalha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que está entendendo, irmãos? E isso, irmãos, às vezes nós não entendemos, mas isso causa, irmãos, sérias consequências, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na nossa vida e na vida dos nossos familiares e na vida dos nossos filhos, e eu vou te mostrar na palavra depois isso que eu estou te dizendo. Eu sempre costumo falar, irmãos, e eu pego eu como exemplo, irmãos, eu e os meus irmãos, nós passamos muito trabalho na vida, irmãos, nós passamos fome quando meu pai foi embora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós não tinha comida para comer muitas vezes, por consequência de um erro do meu pai, irmãos. Eu não fiz nada de errado, meus irmãos não fizeram nada de errado, nós éramos tudo pequenos, mas por causa de um erro do meu pai, isso causou sérias consequências para nós, né? Para a nossa vida, né? Tivemos que ter uma história de superação na nossa vida muito grande, que se o meu pai não tivesse errado, teria sido tudo diferente, irmão. Isso eu estou falando deste mundo físico, onde as coisas se materializam na nossa frente, as situações se materializam na nossa frente, e foi muito horrível, irmãos. Eu vi que a minha irmã também foi tocada no dia que nós estávamos pregando, a bispa estava pregando sobre família, que eu fiz as orações, eu senti que a minha irmã foi tocada, e depois eu chamei ela para conversar, ela disse que veio na mente dela exatamente como meu pai fez quando ele foi embora. Ele chamou nós todos e disse que ia embora e disse, não mandem eu escolher entre ela e vocês, porque eu vou escolher ela. O erro de uma pessoa, irmãos, destruiu uma família, irmãos. Né? O erro de uma pessoa, irmãos, eu poderia, em vez de ser um bispo, eu poderia ter sido um bandido. As minhas irmãs poderiam ter se perco no mundo, né? Mas Deus teve misericórdia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a minha mãe foi uma mulher de muito pulso e muito guerreira, irmãos. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu estou usando a mim mesmo, irmão. A gente tem que pensar em tudo o que a gente faz. Tem que ser tudo na direção de Deus. Um erro do marido, um erro da mulher, irmãos, ele não vai ocasionar só uma briga ali entre o marido e a mulher, ele não vai ocasionar, talvez, somente uma separação entre o marido e uma mulher. Isso, muitas vezes, vai acabar com a família. Vai acabar com os sonhos do filho, vai gerar traumas na vida do filho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, imagina no mundo espiritual. Eu vou te dar exemplos, irmão. Então, irmãos, começando por Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade, não foi uma família perfeita. E todo mundo, irmão, sabe as consequências que isso gerou, né, irmãos? Vamos pegar as consequências lá nos filhos deles. O que aconteceu com Caim e Abel? Todo mundo sabe, né, bispa? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E espiritualmente falando, porque eles eram os nossos pais lá, né? O que aconteceu com nós?
Espiritualmente, os erros deles não geraram consequência para toda a humanidade, para toda essa terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Irmãos, por causa do erro de Adão e Eva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a terra foi amaldiçoada. Nós passamos o que passamos hoje em dia por causa do erro dele. Quem está entendendo, irmãos? As consequências, né? Que os erros de uma família, a permissão do pecado entrar numa família, traz consequências desastrosas. Aleluia. Isso que eu estou usando exemplos, irmãos, neste mundo físico que a gente enxerga, porque no mundo espiritual vai mais além, vai além do marido, da mulher, vai além do filho, aí vem para a geração do filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Vamos pegar uma outra família na Bíblia. Todo mundo conhece a família de Acã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para quem não sabe, irmãos, o Acã é aquele que desobedeceu a ordem de Deus, que onde eles tomassem, nada poderia ser pego, porque seria amaldiçoado. Aleluia. E Acã desobedeceu e furtou coisas, irmãos, que seriam amaldiçoadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e por causa disso que Acã fez, o que aconteceu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Israel perdeu a batalha, a primeira batalha. Acã e sua família foram apedrejados e queimados, por causa que Acã desobedeceu a Deus. Aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso, bispo? Muitas vezes, irmãos, a atitude de nossos pais vão refletir no nosso filho, irmãos. Até o jeito que a gente é na nossa igreja, o jeito que a gente é com Deus, o jeito que a gente trata os nossos líderes, vai ser isso que nós vamos passar para os nossos filhos, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós queremos ganhar os nossos filhos para Jesus, mas aí nós estamos sempre falando mal do irmão, estamos sempre falando mal da igreja, estamos sempre falando mal dos líderes, estamos sempre falando mal disso e daquilo, aleluia, sempre reclamando. Isso gera consequências nos nossos filhos, isso gera consequência àqueles que estão ao nosso redor. Como é que tu vai ganhar alguém para Deus se tu dá mau testemunho? Como é que tu vai levar alguém para a igreja se tu tá sempre falando mal da igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, falar mal e pregar a verdade tem uma coisa muito diferente, irmãos. Nós não negociamos com o evangelho, mas a gente não fica falando mal da pessoa em si. Aleluia. Quem é que está entendendo, irmãos? Vocês estão vendo a importância da figura da família, irmãos, aleluia, perante os que estão próximos a nós e perante ao Senhor. Olha que tremendo, irmãos, não é nada combinado, a bispa, Deus está usando ela para fazer algo tremendo, dar uma série sobre família, e hoje a bispa sabe, eu cheguei a comentar com ela de madrugada, 3 horas da manhã, eu acho que nós estava acordada, eu disse, eu vou pregar sobre comportamento hoje, e certa hora da tarde eu fui ali para o quarto da Érica e me sentei na frente do computador e voltei falando, vou pregar sobre família, que Deus mandou pregar sobre família. É mentira, bispa? Não. Exatamente assim que aconteceu, irmão. Verdade. Então, irmãos, quem nós somos vai ser o que nós vamos passar para os filhos, irmão. Vou me usar de exemplo também. Positivo dessa vez, aleluia. A Érica é uma bênção com Deus, irmãos. Por que a Érica é uma bênção com Deus? Porque eu e a bispa sempre fomos muito dispostos a fazer a obra. A gente já deu testemunha. A Érica, com 6, 7 anos, meia-noite, 1 hora da manhã, ela estava nos montes com a gente. Quem é que foi no monte já com a gente conhece o monte, exatamente aquele que a gente subia. Aleluia! É fácil subir, irmãos? A Érica, irmãos, vivia nos montes comigo e com a bispa, de madrugada, principalmente depois que a gente se mudou para cá, logo que a gente chegou, a gente não conhecia ninguém, não tinha com quem deixar ela, ia para o monte com a gente. Só que aí depois que a gente conheceu alguém, a gente queria deixar ela e ela não queria ficar. Por quê?
nós dávamos o exemplo, irmãos. Não adianta, irmãos, os nossos filhos, eles vão se espelhar em nós. Mulher, o teu marido, ele vai andar conforme tu andar, irmãos. Marido, a tua esposa vai andar conforme tu andar, aleluia. Não existe, irmãos, o que não é por reciprocidade, o que não é por amor, é obrigado, irmãos, aleluia. Tu vai ter prazer em fazer um agrado para o teu marido, se o teu marido fazer também te agradar de alguma forma, irmãos. Qual é a mulher que não tem prazer em fazer uma janta, fazer um almoço para o marido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, se for um marido, se for um esposo que chega pateando a mulher e chutando e isso e aquilo, a mulher não vai ter prazer em fazer isso. Ela pode até fazer, irmãos, por obrigação. Quem é que está entendendo, irmãos? Amém? Acã, irmão, por desobedecer a Deus, irmãos. Algo, irmãos, que hoje em dia, irmãos, está sendo menosprezado, irmãos. Muitas vezes, irmãos, quando tu está desobedecendo o teu líder, tu está desobedecendo a Deus, irmãos. Porque os teus líderes, eles são a representação de Deus nessa terra. A não ser que tu me diga que Deus se materializou na tua frente e falou contigo. Aí a maldição chega na tua casa, aí o problema chega na tua casa, e tu não sabe por quê, irmãos, porque falta temor de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, aleluia. É tremendo, irmãos, o que o Senhor está falando nesta noite, eu estou sentindo, irmãos, o temor de Deus sobre a minha vida, irmãos, aleluia. O que eu quero te dizer, irmãos, é que famílias não são perfeitas, e isso não é feio, irmãos. Tu não tem que ficar tentando passar sempre que tu é perfeito, que a tua família é perfeita, que o teu casamento é perfeito, mas sim, tu tem que te unir e tentar juntos corrigir, pelejar. São tantos os ataques do inimigo, irmãos, em nome de Jesus. Já temos o inimigo que uma das áreas que ele mais investe, irmãos, atualmente, é destruir as famílias. Tu acha que o inimigo está preocupado em tirar teu emprego, irmãos? É mais fácil Deus te tirar teu emprego para te proteger de alguma coisa. Tu acha que o inimigo está preocupado com isso? Ele vai tirar do teu emprego, passa um mês, um ano, tu vai conseguir outro. Agora ele está preocupado em atacar a tua família, porque se ele separa o casal, ele afeta o filho. Se ele ataca o filho, ele afeta o casal, e está feito rebuliço, irmãos, aleluia! Quem é que está entendendo, irmãos? Às vezes a gente atribui pequenas coisas ao inimigo, irmãos, e eu sou muito assim, irmãos. Eu brinco com a bispa às vezes, brinco falando a verdade, que nem o que aconteceu aqui com a gente, do cano estourar embaixo do chão, aleluia. E eu brincando com a bispa, bispa, tem muitos crentes hoje em dia vão dizer que o inimigo está furioso por causa do cano. Que inimigo que, irmãos? Era uma emenda de cano que foi feita mal feita, um dia ia estourar. Quando eu abri ali, eu vi que o encanador que fez tinha feito uma emenda mal feita. Aqui a água é muito forte. Certa hora deu uma pressão maior, estourou. E aí o diabo é culpado disso, irmãos? O diabo está furioso, estourou meu cano ali embaixo d'água. Não, o diabo está mais preocupado em fazer eu e a bispa brigar, em fazer a minha casa pegar fogo, em fazer a minha família pegar fogo. O diabo está mais preocupado em atacar minha filha. O diabo está mais preocupado em atacar a igreja, atacar os irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que ele vai alcançar muito mais do que ele ficar preocupado em estourar o cano da minha casa, irmãos. E eu brinco muito com isso com a bispa, irmãos. Esse dia eu quebrei uma xícara, aí a bispa, ó, brincando, né? O inimigo tá furioso, eu falei, o inimigo tá furioso, e eu boca aberta, com a xícara na mão, pulando, bati com a xícara na parede. O inimigo tá furioso, eu pulando, bati com a xícara na parede. Estão entendendo, igreja? Às vezes, irmãos, acontecem coisas nas nossas vidas, coisas pequenas, para desviar o nosso foco, irmãos. Que aí tu vai olhar para coisas pequenas, tu vai atribuir a coisas pequenas ao diabo, que muitas vezes não é ele, algumas vezes até pode ser, porque tira a nossa paz, né?
certas situações que acontecem na nossa vida, mas muitas das vezes, irmão, é apenas para tirar teu foco, que aí, enquanto está focado numa coisa, ele está entrando de sapatinho de algodão por outro lado. Quem está entendendo, irmãos? É assim que acontece os ataques nas famílias, irmãos. O teu filho, irmãos, muitas vezes, quando tu vai olhar para ele, aleluia, ele já está viciado na droga. Aí já é tarde demais. Sendo que se tu tivesse mais atento, tu tivesse acompanhando mais, tu pegaria no começo ou antes de acontecer. Quem está entendendo, irmãos? O diabo, ele é especialista em tirar o nosso foco, em levar, irmãos, a nossa atenção para outros lados, para outros setores. Porque o diabo, irmãos, ele é um estrategista. Tu acha que ele te mostra onde é que ele está atacando? Vocês acham? Irmãos, se tem uma coisa, eu comento com a bispa, se tem uma coisa, irmãos, que eu sou, é de meditar nas situações. E eu abro para os irmãos aqui, irmãos. Eu fico muito espiado falando com Deus quando eu vejo que o grupo está silencioso, né, bispa? Ou quando alguém não responde no grupo. Eu já fico orando para Deus. Deus, está acontecendo alguma coisa nas minhas costas que eu não estou sabendo. A bispa está de testemunha aqui, diante do Senhor. Estou abrindo para a igreja, eu sou muito atento, irmãos. Eu sou muito atento, até porque toda vez que eu tive esse sentimento, se concretizou, né, bispa? Toda vez que eu tive esse sentimento, se concretizou. Tá muito quieto, alguma coisa está acontecendo, bispa, nas nossas costas, que a gente não está sabendo, não sei o que é, mas Deus vai mostrar. Não estou dizendo que está acontecendo, estou dizendo que eu fico espiado, né, bispa? Só que o meu ficar espiado é comentar com a minha esposa, né? Eu não saio comentando com todo mundo e buscando em Deus, irmãos. Quem está entendendo o que o bispo está falando, irmãos? O diabo destrói as famílias assim, irmãos. O diabo destrói as famílias assim. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele tira o teu foco para pequenas coisas e está entrando por outro lado, irmãos. Aquilo que está bem claro para ti, ele está entrando por outro lado. Vocês querem um exemplo, irmãos, que eu vou te dizer disso que o diabo desvia o foco? Irmão, eu já estou até acreditando que tem alguma coisa estranha nessa função aí desse vírus. O vírus é perigoso, mata, não é nesse sentido que eu estou falando. Será que o Bolsonaro, irmãos, ele é tão débil mental, irmãos? Ou que ele sabe que o vírus é perigoso, ele sabe que vai para cima dele e não vai usar máscara? Ou será que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Eu já parei me perguntando nisso, irmãos. Ou ele é doente da cabeça mesmo, ou ele é louco, ou ele sabe de algo que a gente não sabe. Você vê a insistência dele, agora ele quer fazer um decreto para não obrigar a usar máscara quem já teve Covid e quem já se vacinou, irmãos. Que vai contrário a tudo que a medicina diz. E aí eu estava conversando com a bispa, eu estou achando estranho isso. Será que esse cara é louco mesmo ou ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe? Que ele não pode falar claramente. Alguém já parou para pensar nisso? Eu me peguei pensando nisso esses dias, irmãos. Ele sabe que vai cair todo mundo em cima dele de pau, sabe que a mídia vai cair em cima dele de pau, e ele insiste nisso. Para quem não sabe, não se surpreendam se em seguida aí, ó, sai um decreto que quem já teve Covid, quem já foi vacinado, não precisa usar máscara. Sendo que toda a ciência diz que pode pegar, inclusive, eu sei de pessoas, eu comento com a bispa, que tomaram as 2 doses da vacina e morreram, irmãos. Com as 2 doses da vacina, pegaram Covid e morreram, a gente sabe. A minha irmã mesmo está comentando comigo ontem de pessoas que ela conhece. Tomou as 2 doses da vacina, pegaram Covid e morreram igual. Só que ainda assim, ele está insistindo nisso. Vai saber, né, irmãos? Tem coisas que só Deus sabe, né? O vírus é perigoso? É perigoso? É. Mas quem sabe tem algo mais tramado junto aí que ele está lutando contra isso, né, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Por que isso, irmãos? O diabo tira o foco da gente, irmãos. O Covid é real? Com certeza. Só que no Brasil já morreu quase 500 mil pessoas. Todo mundo sabe disso, né? Amém? Só que o Covid está acontecendo, irmãos, e tem muito mais coisas acontecendo aí por trás que ninguém sabe, irmãos. Então, irmãos, famílias são problemáticas. E o diabo, ele é especialista em destruir famílias. Porque ele sabe que numa família, ele consegue um estrago imenso, irmãos. É aquilo que eu falei. Separa um casal,
Quando um casal se separa, não afeta o filho? Afeta, né, irmãos? Casal separado não gera muitas vezes filhos rebeldes, filhos frustrados, filhos depressivos, filhos com mágoas no coração, aleluia. E qual é a tendência, irmãos, dessa cadeia seguir, irmãos? Graças a Deus, eu consegui, pela misericórdia de Deus, quebrar isso, irmãos. Uso sempre o meu irmão de exemplo. O meu irmão já não conseguiu. O meu irmão hoje já casou, se separou, tá? O pai do Vitor casou de novo e já se separou de novo. E hoje em dia está separado. Já se separou 2 vezes. Seguindo a maldição do meu pai. Graças a Deus eu consegui quebrar isso, irmãos. Porque eu tenho algo na minha cabeça, sempre tive, a bispa sabe. Antes de eu ser cristão, antes de eu ser pastor, eu sempre falei para ela, a gente era namorado. Eu não queria casar, mas se eu me casar, para mim é para sempre. Para sempre, irmãos. Mesmo que eu não fosse cristão, seria para sempre. Né? Nem o diabo me separa, só Deus me separa quando ele me recolher, eu, a bispa, aleluia. Eu escolhi quebrar essa maldição, irmãos. Estão entendendo, irmãos, as consequências que gera por uma atitude errada, uma atitude impensada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso pode varrer a tua família, irmãos. Eu estou fazendo todos esses exemplos para te entender que um erro teu pode varrer toda a tua família. Tu pode botar toda a tua família a perder, irmão. Tudo que tu conquistou com Deus, aproximou de Deus, tu chegou até Deus, tu pode botar a perder com uma atitude errada. Como Acã aqui, desobedeceu a Deus, quis dar uma desperto, quis roubar, pegar o que não era para pegar. Resumindo, a família dele, que não tinha culpa, a mulher dele, os filhos dele, foram todos apedrejados e queimados junto com ele. Hoje em dia, o diabo ataca de outras maneiras, irmãos. Quando tu dá uma brecha. Irmãos, uma coisa é certa. A gente tem que confiar e crer nos princípios bíblicos. O homem é o sacerdote do lar. Depois vem a mulher. Uma brecha tua, irmãos, vai no teu filho direto. Tu é a proteção do teu filho, irmãos. Tu sabia que antes do pastor ser a proteção do teu filho, é tu que é? Não adianta eu ficar orando aqui pelo teu filho, pela tua filha, se tu estiver dando brecha para o inimigo, irmãos, não adianta, tu é a proteção do teu filho antes de mim. Pega o exemplo dos jovens da igreja, antes de mim, da bispa, tem os pais dos jovens e ainda tem a missionária Letícia, que é a líder dos jovens, que deveria ser essa camada acima dos pais antes de chegar em nós. Quem está entendendo, irmãos? Só que o casal só vence se for unido, irmãos. Se um faz uma coisa e outro faz outra coisa, não dá certo, irmãos. É enxugar gelo. É enxugar gelo, irmãos. Tem que ter transparência, irmãos. É enxugar gelo, não adianta, aleluia. Outra família, vai cair aqui, eu vou esperar voltar para falar dessa outra família, a família de Sansão. Aleluia. Glórias a Deus. Teve famílias, irmãos, que tiveram erros e acertos. Teve família que tiveram só erros. Aleluia. Você quer um exemplo de uma família que começou errado, mas depois se consertou com Deus? Davi e Batseba. Começou de Davi com Batseba, irmãos. Uma família que começou errado, irmãos. Adultério, trama de homicídio, aleluia. O que aconteceu com aquela família? Primeiro, o filho deles morreu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E N coisas aconteceram na família de Davi, todo mundo conhece, aleluia. A vida de Davi, da família dele, virou de pata pro ar por causa deste erro que ele cometeu, aleluia. Mas ele vem a se arrepender, irmãos. E Deus restaurou aquela família. E aí vem o Salomão, que todo mundo sabe, né, irmãos? Glórias a Deus. A bispa está falando de pai, está falando de mãe, irmão. Hoje em dia isso é algo que é
Menosprezado, irmãos, aleluia. Tanto os filhos menosprezam o valor de um pai e de uma mãe, aleluia. Como os pais e as mães, eles não sabem do seu valor diante de um filho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sempre erra, irmãos, ou para mais ou para menos, ou a gente é rígido demais, ou a gente é rígido de menos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E a família de Sansão, irmãos? O que Sansão fez? Sansão, ele desobedeceu a Deus no casamento, né, irmãos? Ele não seguiu as instruções de Deus, não poderia se casar com alguém que não fosse do povo de Deus. E Sansão casou com uma filisteia. Todo mundo conhece a história de Sansão e Dalila, né? O que aconteceu? Aquela que deveria ser a confidente dele, aquela que deveria ser a ajudadora dele, aquela que deveria ser também o porto seguro dele, quando ele tivesse fraco, fosse lá e levantasse ele, quando ele tivesse desanimado, fosse lá e animasse ele. Ela mesmo traiu ele, né? E levou ele à derrota, levou ele à destruição. Todo mundo conhece essa história, né, irmãos? Glórias a Deus. Todo mundo está entendendo que o bispo está tentando ensinar hoje em nome de Jesus? Família, irmãos, unida, persevera. Esses problemas, irmãos, estão sujeitos a acontecer em qualquer família, irmãos. Famílias não são perfeitas, irmãos, são pessoas diferentes que se uniram, e aí tem um filho que puxa um pouco de cada um, aleluia, a mãe é brabo, o pai é calmo, aleluia, ou a mãe é agitada, o pai é devagar, quase parando, isso vai gerar conflito, irmãos, aleluia, mas se a família permanecer unida, aleluia, vence todas as ciladas que o diabo usa, irmãos. Essas coisas que são do nosso comportamento carnal, irmãos. Amém? Eu ia falar de comportamento hoje. Todo mundo sabe que a ciência diz que tem 3 tipos de comportamento: colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Logo no começo da igreja eu preguei sobre isso, e isso é tremendo, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, irmãos, lidou com todos esses tipos de comportamento. E olha o quão difícil é administrar isso, irmãos. Mas a família unida, ela persevera. Querem um exemplo? Eu vou te dar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo conhece a história da viúva que chega até Eliseu e diz que estava sem nada em casa para comer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o seu marido havia falecido e os credores queriam levar os filhos dela para cobrar as dívidas, aleluia, que o marido dela tinha deixado, e aí o que Eliseu mandou ela fazer? Entrar para dentro de casa e se encerrar com os seus filhos, e mandou ela pegar vasilhas, aleluia, os filhos dela foram pegar vasilhas e ficaram unidos com ela, e eles venceram. Família unida, irmãos, vence diante da adversidade. Família unida, irmão, vence diante dos piores ataques malignos. Família unida vence no momento da escassez. Família unida, mesmo na escassez de dinheiro, de alimento, permanece unida. Família unida vence mesmo diante da doença. Família unida, vence diante das tempestades, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é quando um fica culpando o outro. Não é quando um fica acusando o outro, aleluia. E o filho também faz parte disso, irmãos. Porque tem filho que faz pai e mãe brigar, irmãos. Não acha que não tem, porque tem. Tem famílias que o filho faz o pai e mãe brigar. Eu estou falando alguma bobagem? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou falar uma outra família, irmãos. Erros que muitos pais cometem. Aleluia! Todo mundo conhece a história do sacerdote Eli, um homem de Deus, um homem que sempre fez tudo correto. Ele tinha 2 filhos que se chamavam Hofni e Finéias. Aleluia!
Eli era uma bênção. Hofni e Finés, ele profanavam o templo, eles comiam a melhor carne que era oferecida para o Senhor e eles dormiam com as mulheres que iam lá fazer as ofertas para o Senhor. Quem é que errou nisso aí, irmãos? Elias. Elias tinha que ter instruído os filhos dele. E Deus avisou. Deus usou o profeta para avisar. Antes de tomar qualquer atitude, Deus usou o profeta para avisar. Ó, teus filhos estão fazendo isso, isso, isso e isso. Pai e mãe tem que instruir o filho, irmãos. Pai e mãe tem que chamar a atenção do filho, irmãos. Eu sou duro com algumas coisas, irmãos. Tem muito pai que diz, não vou fazer isso com meu filho. A bispa sabe, com a Érica aqui eu digo sempre, ó, a Érica é uma bênção, graças a Deus, não tenho nada para falar dela. Mas eu sempre digo para ela, enquanto tu morar comigo, quem manda em ti sou eu. Tu não faz nada sem falar comigo. Enquanto tu morar comigo, não importa a idade que tu tiver. Se tu morar comigo aqui na minha casa, enquanto tu morar, quem manda em ti sou eu. Não falo isso sempre, bispa. Mas, graças a Deus, a Érica é uma bênção de Deus, irmãos. Deus me deu uma filha abençoada, temente ao Senhor. Ensina o teu filho, irmãos. Tu tem que instruir teu filho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em dia a gente falha como os pais, irmãos. Hoje em dia é muito normal, a gente quer evitar o confronto com o filho, porque a gente sabe muitas vezes que se for chamar a atenção do filho, o filho vai soltar as patas, o filho vai brigar, o filho vai se emburrar, e aí o diabo está atacando, irmãos. Aí o diabo está unindo. Não é verdade, irmãos? Eu tenho certeza que isso já aconteceu nas nossas famílias, irmãos. Eu tenho certeza. Que eu não estou falando para as paredes, eu tenho certeza que isso já aconteceu em alguma família, alguma casa, em algum lar. Quem é que nunca tentou evitar o confronto com o filho, tentar chamar a atenção do filho, tentar cobrar o filho de algo que sabe que está errado, algo que está levando para um caminho de perdição, algo que está levando para um caminho meio obscuro, para um caminho sem direção, aleluia, e vai deixando, porque não quer entrar no confronto. Isso não é sabedoria, irmãos. Isso é brecha para o diabo atacar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Olha o que a palavra diz, irmãos, no Salmo 127. Diz que os filhos são herança do Senhor. E aí, Deus, ele compara os filhos com uma flecha lançada. E Deus está dizendo que a flecha lançada, a direção que ela vai tomar é responsabilidade de quem lançou. Ou seja, a direção que o teu filho vai tomar é responsabilidade tua. A direção que o teu filho vai tomar é responsabilidade tua. Se tu ensinar teu filho a ele ser capitalista, ele vai ser capitalista, irmão. Se tu ensinar teu filho a correr sempre atrás do pote de ouro, ele vai correr sempre atrás do pote de ouro. Se tu ensinar teu filho a buscar o Senhor, ele vai buscar o Senhor. É Deus falando no Salmo, irmãos. Salmo 127. Deus compara o filho com uma flecha lançada. E diz que quem lança a flecha tem responsabilidade da direção que ela vai tomar. A direção que o teu filho vai tomar. O que vai acontecer com ele lá no futuro. É responsabilidade nossa, irmãos. Não é à toa que o Provérbios diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que ele não vai se desviar jamais, irmãos. Mas, bispo, eu dei educação. Bispo, sempre teve de tudo. Talvez o erro seja esse, irmãos. Às vezes a gente mima demais o nosso filho. Isso não é bom. Tem que ser dosado. Quanta gente vê gente aí, filhos de rico, que entram na criminalidade, caem nas drogas, pessoas que, se tu olhar humanamente, tu vai dizer, não tem motivo nenhum para fazer isso. Alguém já deve ter visto alguma história, nem que seja na televisão. Filhos de milionários aí, que têm dinheiro que nós não vamos ter a nossa vida toda. E ainda assim fazem as coisas erradas. Porque eles são ensinados para isso, irmãos.
Eles são ensinados para correr sempre atrás do pote de ouro, irmãos. E eu não falo isso hipocritamente, irmãos. Eu já fui assim boa parte da minha vida, irmãos. Eu já fui assim boa parte da minha vida. Só que eu não quero isso para minha filha, irmãos. Ela vai fazer as coisas dela, ela tem os sonhos dela, eu vou apoiar ela. Só que eu e a bispa sempre falando para ela. Sempre Deus em primeiro lugar, né, bispa? Sempre Deus em primeiro lugar. Ela tem sonho de viajar. Érica, como é que vai viajar e ficar as coisas de Deus? Vai ser missionária, vai ser missões. Inclusive, Deus profetizou isso para ela já, né, bispa? Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, irmãos. E ele não vai se desviar jamais. O que tu ser, o teu filho vai ser, irmãos. Não adianta. O filho é espelho do pai. Eu não falo de profissão, eu falo de personalidade, irmãos. Eu falo de personalidade. Eu sei porque eu me espelhei muito na minha mãe, irmãos. A minha mãe sempre foi uma guerreira e isso fez eu ser um guerreiro também, irmãos. A minha mãe não é qualquer coisinha que derrubava ela, batia ela. E assim eu sou, irmãos, porque eu me espelhei nela. Eu não tive meu pai comigo, mas eu tive ela comigo, que é meu espelho. Aleluia. Mas a família só consegue ter um bom resultado se ela andar junto. Se tiver um círculo de confiança. Se tiver a liberdade de chegar e chamar atenção, chegar e falar, a esposa do marido, o marido da esposa, a esposa para o filho, até um filho que for convertido de verdade, se vê que o pai e a mãe fazendo alguma coisa contra a palavra, pode instruir com respeito. Muitas famílias, irmãos, os pais são crentes, os filhos não são, irmãos. É culpa dos filhos? Às vezes, sim, pode ter uma parte dos filhos, mas é culpa dos pais, irmãos. Porque ser crente não é frequentar uma igreja, ser crente é ter uma vida de crente, uma rotina de crente, irmãos. E tem muito crente que é crente só porque vai na igreja, irmãos. Bota uma Bíblia embaixo do braço, isso aí não é ser crente, irmãos. Ser crente é tu viver a palavra, irmãos. Ser crente é tu ser crente com a tua esposa, tu ser crente com o teu filho, né? E os filhos também, né, irmãos? Eu não preciso nem falar, né? Os filhos também, irmãos. Os filhos não obedecem nem algo que é um mandamento com promessa, irmãos. É obedecer aos pais, irmãos. Hoje em dia é raro os filhos que obedecem os pais, irmãos. Como é que uma família assim vai para frente, irmãos? Como é que o diabo não vai ter porta aberta numa casa assim, irmãos? Onde os valores estão todos invertidos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Família, irmãos, que trabalha unida, ela vence as batalhas. Família que trabalha unida, o diabo ataca, mas não destrói. Família que trabalha unida, tem problemas, tem tempestades, mas o diabo não destrói. Se tu for uma família unida, família do jeito que for, irmãos, pai, mãe, filho, ou mãe, filho, ou pai, filho, não interessa. Se tu for unido, tu trabalhar junto, tu tiver em concordância, aleluia, o diabo vai te atacar, o diabo vai colocar barreiras, o diabo vai colocar pratos, tu vai ter problemas, tu vai, mas o diabo não vai destruir a tua família, irmãos. O diabo não vai destruir a tua família. E hoje o diabo tem destruído famílias, irmãos. Hoje em dia o diabo banalizou o casamento, irmãos. Hoje em dia se prega no altar que casamento é uma instituição feita por Deus, que o casamento é sagrado, e hoje em dia é cristão se separando, é pastor se separando, é cantor se separando, banalizando o casamento, irmãos. Não é verdade? Como é que tu vai pregar com o casamento, com a família instituída por Deus e depois tu vai te separar? Deu brecha pro diabo, irmãos. Família é projeto de Deus. Eu vejo um monte de gente pregando isso. E aí tu tá separado. Então quer dizer que o projeto de Deus contigo deu errado. Não deixa o diabo tirar aquilo que Deus projetou para tua vida, para tua família, para o teu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha essa pandemia, irmãos. Eu aprendi muito com essa pandemia, irmãos. Eu aprendi muito com essa pandemia.
Se eu já tinha tirado o pé do acelerador, hoje em dia, irmãos, eu estou quase parando, irmãos. Eu corri a vida toda, irmãos, atrás do pote de ouro, graças a Deus. Quem sabe de onde eu vim? Eu não vim de pouco, irmãos, eu vim do nada. Eu vim de passar fome a comprar minha casa, a conseguir comprar uma casa para minha mãe, a ter meu carro, a ter minhas coisas com muito trabalho, muito esforço, porque eu corri atrás do pote de ouro a vida toda. Só que com essa pandemia, irmãos, olha como eu corria por tudo. Eu não sei se eu vou estar aí amanhã e do que vai ter valido a pena tudo que eu corri, irmãos. O que vai ter valido a pena todos os momentos que eu perco de estar com a minha filha, de estar com a minha esposa? Trabalhar, a gente tem que trabalhar, irmãos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de tu ficar até o fim da tua vida correndo atrás do pote de ouro, irmãos. É até uma historinha disso aí, né, bispa? Depois tu vai chegar lá no fim do arco-íris e tu vai ver que não, o pote de ouro não era de ouro, irmãos. E talvez pode ser tarde demais. Eram apenas cereais. Tem até uma historinha, né, que conta isso aí. Eram apenas cereais. Trabalhar, irmãos, nós temos que trabalhar. Não fomos projetados para isso, mas devido ao que aconteceu no mundo, o que aconteceu lá no Jardim do Éden, irmãos, não devia ser assim, mas hoje em dia nós somos escravos do dinheiro, irmãos. A gente é escravo do dinheiro, não adianta, a gente precisa do dinheiro. Precisa do dinheiro para comer, né? A gente precisa do dinheiro para ter uma água, uma luz em casa, né? Não tem como fugir disso, a gente tem que trabalhar. Só que não corra, irmãos. Não fica correndo atrás do pote de dinheiro. Não fica. Não fica correndo atrás do pote do dinheiro. Busca Deus primeiro. Trabalha, mas não deixa o teu trabalho tirar o teu tempo com Deus. Não deixe o teu trabalho tirar os teus momentos com Deus. Amém? Glórias a Deus. Quem é que entendeu o que Deus quis ensinar, irmãos? Que famílias têm problemas. Famílias não são perfeitas, irmãos. Família tem dificuldades. Mas se a família for unida, ela vence todas as dificuldades. Se a família for unida, ela vence todas as barreiras, ela vence todos os obstáculos e alcançam os seus objetivos, sem fazer nada mais do que é necessário, irmãos. Amém? Glórias a Deus. É esse ensinamento que eu deixo para a igreja, né? Glórias a Deus. Espero que a igreja absorva e põe em prática, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Cuida da tua família. Protege a tua família, irmãos. Vasculha a tua família. Ora pela tua família, pede para Deus te mostrar. Porque eu volto a dizer, irmãos, o Senhor está insistindo nisso. Às vezes nós botamos o foco numa coisa e o inimigo está entrando por outro lado, irmãos. Pode saber, irmãos, que onde faz barulho, onde faz zoeira, não é onde o inimigo está atacando principalmente, irmãos. O inimigo, ele ataca no silêncio. O inimigo, ele ataca o teu filho no silêncio. O inimigo, ele ataca o teu esposo no silêncio, ele ataca a tua família no silêncio, irmão. A hora que dá barulho é porque a coisa já está feita. Amém? Glórias a Deus. E nós temos a tendência, né, de colocar todo o nosso foco em coisinhas pequenas. A gente atribui ao inimigo coisinhas pequenas. Ah, caiu uma panela na minha casa, o diabo está furioso. Caiu uma agulha na minha casa, o diabo está furioso. E o diabo está atacando por outro lado, irmãos. Por outro lado. Ele está entrando, sapatinho de algodão. A Bíblia diz que ele entra de sapatinho de algodão, irmão. Sapatinho de algodão, tu não escuta nem as pisadas, irmãos. Né? E quando tu vê, irmãos, muitas vezes, é difícil de retroceder. Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, o que eles fizeram? Matou eles, matou o pai deles e amaldiçoou toda a família deles, irmãos. Uma família sacerdotal, o erro de 2 botou toda uma família a perder com o Senhor. E eu quero encerrar, irmãos, falando
Da família da fé, irmãos. Família da fé. Igreja. Quando eu falo de igreja, irmãos, eu não falo de templo de pedra, irmãos. Eu não falo de templo de pedra, irmãos. Amém? Templo de pedra é importante, é lugar de reunião para a gente adorar todos a Deus num só lugar, né? Mas se pegasse toda a igreja e fizesse os cultos lá no pátio da irmã Andréia, é uma igreja, irmãos. Né? A gente tem uma igreja que é o lugar de nós reunirmos e adorarmos o Senhor ali, sentindo um o calor do outro, né? Um ajudando o outro, aleluia. É uma família, irmãos. Pensa numa família difícil. É a família de Cristo, é a igreja. Preside, irmãos. Reúne um monte de gente. É um lugar pesado, é um lugar perigoso. Mas ninguém tá, irmãos, ninguém tá lá, irmãos, porque deu flores para alguém, né? Todo mundo sabe quem tá no presídio cometeu algum crime, ou seja, no presídio tem criminosos, né? Todos iguais, todas pessoas, né? Do mesmo jeito, cometeram um erro, né? Podem ter a mesma. Agora pensa na igreja, irmãos. Vem um de uma família, vem um de uma criação, tem uns ricos, tem uns pobres, tem uns com uma condição melhor, um com uma condição pior, né? Tem o ex-traficante, tem o ex-homicida, tem o ex-adúltero. Olha que família difícil de lidar, irmãos. Mas como é que se vence e todos ganham? Se tiver unida. A igreja de Cristo só vence se tiver unida, irmãos. Não é tu tá meio assim com o irmão, não é tu tá meio assim com o bispo, não é tu tá meio assim com o missionário, com o diácono. Só vence se tu tiver unido e saber que uma família tem problemas. E a família de Cristo não é diferente. Olha as cartas da igreja que Deus manda para a igreja lá em Apocalipse. A igreja de Efésios. Deus acusa eles que eles deixaram o primeiro amor. Era uma igreja fervorosa, uma igreja que fazia a obra, uma igreja que tinha amor pela obra. E lá no fim Deus diz que eles deixaram o primeiro amor. Olha a igreja de Gálatas. Tinha madrasta transando com filho. Não era perfeita, irmãos. Olha lá, tem outra igreja que estava tolerando Jezabel. O que Deus está querendo dizer com isso aí, irmãos? Tolerando Jezabel. Aí tu tem que voltar na história e ler quem é Jezabel na Bíblia. Espírito de prostituição, irmãos. Espírito de contenda, motim. A família de Cristo não é diferente, irmãos. É uma família difícil. São pessoas diferentes reunidas num lugar, são pessoas com temperamentos diferentes, aleluia. Mas, se tiver unido, vence. Amém? Glórias a Deus, feche teus olhos. Eu vou estar fazendo uma oração por ti agora, em nome de Jesus. Recebe esse ensinamento, aplica na tua família, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. Né? Quem tem filho, se o teu filho está muito no quarto, de vez em quando vai saber, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ver o que ele está fazendo. Eu é costume, irmãos, eu saio do meu quarto, eu vou no quarto da Erika ver se ela está acordada, o que ela está fazendo, até se ela está dormindo, eu e a bispa, a gente levanta, eu vou ali para ver se ela está bem. Mania de bebê, que a gente tem medo que pare de respirar, né? Eu chego ali, abro a porta e olho se ela está bem, se ela está respirando. É verdade, irmãos. É verdade. A bispa faz isso também, a mania. Eu saio da minha porta e vou ali na dela e olho se ela está bem, se está deitada bem, se está tapada, se não corre o risco de cair, né, ô bispa? Amém? Louvado seja no Senhor. Começa a prestar mais atenção no teu filho, irmãos. Começa a prestar mais atenção na tua esposa e no teu esposo, irmãos. Talvez ele está com um problema e tu não sabe, aí hoje tu vai olhar para ele e vai ver que o olhar dele está diferente. Ou a tua esposa, talvez ela está com uma carência que tu não tinha percebido. Talvez ela está precisando de um abraço, talvez ele está precisando de um abraço. Talvez o teu filho está precisando de um puxão de orelha e tu não viu. Ou está precisando de um abraço, está precisando de um colo. Hoje é o dia de mudar a história, irmãos. Hoje é o dia do inimigo bater em retirada na minha família e da tua.
porque ele não tem autoridade sobre a nossa família e sobre a nossa vida, aleluia. Hoje ele tem que bater em disparada. Hoje o Senhor ele vai revelar as brechas, ele vai revelar onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos nos omitindo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir de hoje nós vamos fazer tudo diferente, amém? Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua palavra foi pregada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Ô, Pai, nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ô, Pai, a guiar a nossa família, Senhor. Ô, Pai, a conduzir a nossa família, a guiar os nossos filhos, Pai. Nos dá coragem e sabedoria, Pai. Mas tem momentos, Pai, que temos que confrontar, sim, Senhor. Temos que apertar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque o inimigo é astuto, Senhor. Nós achamos que nós estamos no controle, Senhor, mas muitas vezes o inimigo ele está agindo ocultamente. As coisas estão acontecendo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Hoje eu repreendo, Pai, ô Pai, todo o trabalhar do diabo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda cilada, Pai, que ele tem feito nos lares, nas famílias, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em cada lar, Senhor, em cada família, Senhor, em cada casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu dou uma ordem, Senhor, que todo o planejamento do diabo, Senhor, ó Pai, toda a semente plantada, Senhor, todo o prato feito, Senhor, sobre os casamentos, sobre os filhos, Senhor, sobre os familiares, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu dou uma ordem, Senhor, que venha cair por terra hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, Pai, abençoa cada casal, cada família, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e hoje dá uma porção extra de sabedoria, Pai, para cada mãe, Senhor, para conduzir seu filho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e conscientiza os filhos, Pai, tem que ouvir os pais, que os pais são os melhores amigos, irmãos, que muitas vezes os pais podem parecer chatos, podem parecer rígidos, mas eu nunca vi um pai, raras exceções, dar um conselho errado para um filho. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de todos. Eu passo para a bispa, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração e aplica na tua vida. Famílias não são perfeitas. E tu não precisa fingir que tu tem uma família perfeita, porque todo mundo tem problemas, todo mundo, a gente vai tentando melhorar cada dia, mas se tu te manter unido, na tua família, na tua casa, manter unido com a tua família da fé, te manter unido com os teus familiares, em nome de Jesus, com Deus, a gente supera qualquer obstáculo, amém? Deus abençoe a vida de todos, uma boa semana, em nome de Jesus, eu passo para a bispa para estar encerrando o culto, amém?